Só aproveitando esses exemplos que o senhor está dando, e responder isso já está respondendo até uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Aonde eu uso elementos finitos na engenharia, por exemplo? Né? Então, foi aí que até surgiu o tema da live, né? Elementos finitos na engenharia. E aqui o professor já mostrou vários exemplos. Por exemplo, esse aqui é um trem de pouso, né? Mostrou... carro do metrô, mostrou caminhão. Ônibus. Então, a gente está saindo desde a área automobilística para aeronáutica e também, por exemplo, no mestrado, eu trabalho com prótese de joelho, prótese de quadril, prótese de coluna, né? Então, se você faz uma cadeira hoje, se você faz um carro, se você faz um portão, por exemplo, tudo tem que passar por um processo de modelagem e tudo tem que passar por um processo de elementos finitos para, no final, você, de alguma forma, validar esse produto, né, e colocar ele no mercado. Então, isso é extremamente importante, saber a importância da modelagem e dos elementos finitos na engenharia. Né? Isso é importante que você falou, Alan, porque é o seguinte, nós estamos falando do órgão mais sensível do corpo humano, que nós vamos voltar a falar depois em exemplos concretos, que é o bolso, né? Ninguém quer jogar dinheiro fora. Quer dizer, esse negócio do cara fazer por tentativa e erro não justifica. Você faz protótipo de um ônibus, nós calculamos vários ônibus para a África, ônibus para o Chile, e esses ônibus foram calculados, modelos que tinham praticamente 2 milhões de nós. Você calcula, você faz o teste só para certificar, porque o cliente final ele quer que você coloque strain gauge, aí você fala assim, onde que eu vou colocar strain gauge? Ah, vai comprar 20 mil strain gauges? Não, o cara coloca lá 80 strain gauges nos pontos que o modelo de elementos finitos mostrou pelo cálculo que são os pontos mais solicitados. E você está dentro. Então, é só para confirmar, né? Eu diria o seguinte, a teoria é absolutamente fundamental. Eu vou citar uma passagem aqui, que vocês me permitem. Eu trabalhei muitos anos no Instituto de Pesquisa Tecnológica, né? E eu tenho um carinho imenso pelo IPT, porque foi lá que eu comecei a trabalhar com elementos finitos. Porque ninguém no Brasil mexia com isso. Quem mexia era a Embraer, o IPT, o Rio de Janeiro, né? E na Poli. Que era engenharia naval e engenheiro aeronáutico. Você não fazia modelos assim para a indústria mecânica, era muito na base da tentativa e erro. Só que quando eu desenvolvi um projeto, né, que eu vou até montar um exemplo aqui, eu vou mostrar um negócio interessante para vocês. Eu tive o privilégio de trabalhar 8 anos do lado de um cientista ucraniano, o professor Nikolai Lebedev. Qualquer coisa que eu faça na minha vida, eu coloco um agradecimento a ele, né? Nos meus livros, o nome dele está lá sempre, né? Foi um mentor. Ele não trabalhava com elementos finitos, mas nós trabalhávamos juntos, né? Quando eu fui responsável por esse projeto militar, ele foi incorporado no projeto, né? Pela experiência dele. E aí nós juntamos o conhecimento dele, que era um conhecimento anormal, né? Era um cientista ucraniano. Ele conheceu até quando jovem o Timoshenko, olha só. Né? Mas o professor Lebedev ele já chegou no Brasil com uma certa idade e ele falava, né, português meio atrapalhado, porque ele era, quer dizer, russo não, ele era ucraniano. Os ucranianos não gostam de serem chamados de russos. Né? Timoshenko era ucraniano. Quem já estudou história sabe o porquê. Né? Mas isso é outra história que eu não vou falar agora. Né? A Ucrânia, a Rússia e tal. E o professor Lebedev, com aquela linguagem atrapalhada, falava assim, Abeline, eu dar grátis minha experiência para você. Eu falava, pode falar, professor, eu estou anotando, pode falar. Você precisa saber teoria. Se você não sabe teoria, antes de pula na casa, você pula na igreja e muito reza. Ele falava para mim, nenhum mau homem tira de você o seu conhecimento. Você precisa saber teoria. Então, aí foi que, inclusive, teve uma mudança imensa na minha vida, né? Na época, eu tive uma desinteligência como orientador e eu tinha abandonado o mestrado, aí eu voltei para o mestrado, refiz tudo de novo e fiz o doutorado lá na Poli, né? Então,
é muito importante isso aí, né?